Quero te saudar com a paz do Senhor Jesus e mais uma vez quero trazer aqui uma mensagem para você que nos assiste. E hoje eu quero pensar a respeito de oração. Na verdade, são duas mensagens. Elas são baseadas no texto de Mateus capítulo 6. Eu já vou citar o texto, mas antes disso eu gostaria de refletir com você. Você já parou para pensar como a gente trata a oração? Como nós cristãos tratamos a oração? Algumas vezes nós tratamos a oração como uma espécie de magia. Como assim, pastor, uma espécie de magia? Se eu usar as palavras certas, se eu tiver a postura certa, se eu me ajoelhar, se eu cruzar as mãos, se eu fechar os olhos, se eu fizer tudo isso dessa forma, cada ritual certinho, aí Deus atende e não tem erro, né? Isso parece magia, não parece? O conceito de magia, a ideia de magia é esse: você faz certos rituais, usa certas palavras e forças cósmicas poderosas, elas vão agir em determinado ritual e vão fazer aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Esse é um extremo. Às vezes nós fazemos da oração um ritual de magia. Por outro lado, muitas vezes nós fazemos a oração ou tratamos a oração como algo chato, algo penoso, difícil. Nossa, uma reunião de oração na igreja. Agora quem pode orar? Nossa, eu não quero orar, não estou sentindo vontade. A gente faz da oração como algo chato, algo ruim, que não é prazeroso, não é gostoso, não é bom, não é legal. É um peso sobre a vida do crente. Faz o teste. Olha na tua igreja como é que são as reuniões de orações. Como é que são os cultos de quarta-feira, se eles estão cheios de crentes que amam oração ou se eles estão esvaziados. Pois é, são dois extremos. Por um lado, alguns tratam Deus como um gênio da lâmpada, que quando você cumpre certos rituais ele não tem como dizer não. Por outro lado, outros olham com uma frieza para esse assunto, oração. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, tem muito a nos ensinar a respeito da oração. E eu convido você a compartilhar o texto, se você tem a sua Bíblia aí, abra lá em Mateus capítulo 6. O texto completo é do 5 até o 15, onde Jesus vai falar sobre oração, mas eu compartilho com você do 5 até o 8 nessa primeira mensagem, e depois a gente entra no versículo 9 em outra oportunidade. Então, Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante diz o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo sempre as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. O seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. No capítulo 6 de Mateus, Jesus está apresentando algumas práticas que são importantes, aquilo que Deus espera daquele que vive uma vida, caminha com o Senhor. São 3 práticas. A primeira delas, no início do capítulo, ele vai falar sobre as esmolas, ou seja, as boas obras, a prática das boas obras. A segunda dela é oração, e depois de falar sobre oração, ele fala sobre jejum. E o que tem em comum em todas essas práticas? Hipocrisia. E é exatamente isso que Jesus está combatendo. Quando ele fala sobre ajudar o próximo, esmolas, ele fala: não faça como os hipócritas. Quando ele fala sobre oração, o texto que nós lemos, não façam como os hipócritas. Quando ele fala do jejum, é a mesma coisa. Por que Jesus liga essas boas obras, as obras de uma vida cristã, com a hipocrisia? Porque muitas vezes a nossa oração, a nossa ajuda ao próximo, ou o nosso jejum, ele é voltado para os homens, para as pessoas. A gente faz para que os outros nos vejam e nos admirem. Olha, que cara espiritual.
Olha como ele ora, olha como essa mulher jejua a Deus todo dia, toda semana, todo mês. Olha como aquela pessoa ajuda o próximo. Então Jesus está dizendo que a gente não pode fazer como os hipócritas, não para aparecer aos outros. E Jesus vai trazer e trabalhar essa verdade da hipocrisia dentro da oração. E são alguns princípios que o Senhor Jesus nos ensina. O primeiro deles no 5 e no 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, o que ele vai dizer? Vá para o seu quarto, feche a porta e olhe seu pai que está em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é a oração no lugar secreto. Oração no lugar secreto. A primeira verdade de Jesus nos mostra que a nossa vida de oração não pode ser usada para demonstrar a espiritualidade. Jesus fala que os hipócritas eles gostam de ficar orando em pé nas esquinas e nas sinagogas. A realidade, o que Jesus mostra é que os hipócritas da época de Jesus, os mestres da lei, eles não gostavam da oração, eles gostavam da oportunidade que a oração pública trazia para eles. Qual era? A admiração. A admiração das pessoas. E aqueles que buscavam ao Senhor, que oravam publicamente, e assim no nosso tempo também, apenas desejando a admiração das pessoas, com a entonação de voz mais bonita, né, com versículos bíblicos de cor para admiração da igreja, aqueles que buscam a admiração das pessoas, sabe o que eles têm na sua oração? Exatamente aquilo que estão buscando. A admiração das pessoas. Mas não tem nenhuma recompensa do Pai. É isso que Jesus está nos ensinando. Um judeu devoto na época de Jesus, ele orava 3 vezes ao dia. Assim como Daniel. Lembra de Daniel no Antigo Testamento? 3 vezes ao dia, esse era o costume deles orar. E não tinha nenhum problema em orar em pé, ou orar publicamente, não há nenhum erro, não é pecado, mas Jesus está diagnosticando aquilo que estava no coração daqueles fariseus, saduceus, sacerdotes e mestres da lei. Eles oravam para a admiração, ou procurando a admiração do povo, e eles já receberam a sua plena recompensa. Eu lembro em um ministério passado, na igreja, nos cultos públicos, muitas vezes uma irmã se levantava e ela fazia orações muito bonitas, eram orações de fato lindas. As palavras corretas, a entonação da voz perfeita, juntando alguns versículos bíblicos, e muitas pessoas se admiravam daquelas orações. E no encontro de jovens, uma irmã disse, olha, eu não tenho ministério de oração como aquela irmã, porque aquela irmã tem um ministério de oração maravilhoso, lindo. Pois bem, aquela irmã que orava publicamente de uma maneira brilhante na sua vida íntima, vivia uma vida totalmente afastada do Senhor. Eu recebia o seu marido para aconselhar no escritório, e aquele homem dizia que aquela mesma boca que orava tão lindamente era a mesma boca que amaldiçoava seu marido em casa, que falava palavras, mas palavras de baixo calão, palavrões para seus filhos, para seu marido, para os seus vizinhos. Esse é o ponto, essa é a ideia de Jesus. A nossa oração, ela não deve servir para demonstrar a espiritualidade. Quando a gente faz isso, quando a gente ora para impressionar as outras pessoas, nós estamos vazios. M. Bounds, num de seus livros, seu livro O Poder através da Oração, ele escreve o seguinte: quanto mais mortas elas forem, ele está falando de oração, oração dos pregadores, dos pastores, quanto mais mortas forem elas, mais crescem em extensão. Você já percebeu que às vezes a gente procura fazer orações longas, né, no culto público para impressionar as outras pessoas? Às vezes a gente não tem nada para falar, enrola, e fala, e tudo que a gente tem é a admiração das pessoas, algumas vezes, né? Porque a nossa vida no lugar secreto é vazio. As minhas orações públicas podem enganar muitas pessoas.
As minhas orações públicas podem muitas vezes emocionar as pessoas, mas a vida de oração de alguém que quer caminhar com o Senhor Jesus não começa no culto público, não começa no culto de quarta-feira ou no domingo. A vida de oração, ela começa no lugar secreto. E se o lugar secreto é esvaziado, ele é vazio, a vida de oração, o poder através da oração é da mesma forma vazio, totalmente esvaziado. Quando Jesus nos recomenda orar, ele vai falar: vá para o seu quarto, feche a porta. E essa palavra quarto, a palavra grega usada por Mateus aqui no texto é tameion. E esse termo, ele falava de um lugar onde o judeu, um quarto que o judeu tinha na sua casa, e era o lugar onde ele guardava os seus tesouros. Os seus tesouros. Olha que preciosidade que nós temos aqui nessa palavra. O lugar secreto, o lugar onde eu me encontro com o Pai, ele não é precioso pelos tesouros que ele tem lá, mas ele é precioso pela pessoa que me aguarda quando eu vou buscar o Senhor. O próprio Pai me ouve. O lugar secreto, ele é extremamente precioso porque naquele lugar eu terei um encontro com Deus. E é por isso que esse lugar enche o meu coração, porque é o lugar onde estou só eu e o Pai. E esse lugar se transforma em um lugar cheio de tesouros. Cheio de tesouros, o tameion. O lugar secreto pode ser o seu quarto, o lugar secreto pode ser a sacada do seu apartamento, uma varanda, pode ser o pátio da sua casa, pode ser a roça, pode ser um lugar da natureza, não importa qual é o lugar secreto. Jesus não está falando literalmente que tem que ser no seu quarto. Ele está falando de um lugar precioso, onde você vai passar momentos preciosos com o Senhor. Tem irmãos que tem o lugar secreto no banheiro, quando trancam a porta e tem um tempo sozinho. Pessoas na cozinha, enquanto fazem os seus afazeres da casa, têm o seu lugar secreto. Não importa o lugar em si, o importante é a pessoa que nós vamos buscar nesse lugar. Mas tem um outro detalhe importante. Muitos de nós consideram a oração esse fardo pesado. Aquele fardo difícil de se carregar. E a gente não consegue viver uma vida plena de oração. Você ouve uma mensagem sobre oração e você diz: agora eu vou orar mais. E você dobra os seus joelhos e você ora com todas as suas forças e sobre tudo que você achava que tinha que orar no mundo. Você olha no relógio, passou 5 minutos, 10 minutos. Não há tempo precioso e significativo na presença do Pai. Porque nós tratamos ela como um fardo muitas vezes. E os versículos 7 e 8 nos mostram que a oração precisa ser um relacionamento. Então a oração é o lugar secreto, mas a oração também é o relacionamento em segundo lugar com Deus. Vamos ler novamente o 7 e 8, diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Versículo 8, não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Os termos usados por Jesus, por Mateus, para definir vãs repetições, eles podem significar uma gagueira ou uma fala meio chata. Sabe aquele discurso, aquela mensagem, aquela fala, né, que, nossa, não vai acabar nunca, não vai parar nunca, olha só quanto tempo já deu aqui. Essa é a ideia, esse é o significado, né? Gagueira, falando e não falando, um discurso chato e maçante. Isso reflete um pouquinho como as nossas orações podem chegar aos ouvidos de Deus muitas vezes. Jesus não está falando aqui, não se enganem, sobre repetir um pedido de oração. Talvez você tenha alguém que você quer ganhar para Cristo e todo dia você ora. Você lê isso aqui, poxa, então eu não posso mais repetir esse pedido. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso. Jesus não está dizendo que você não deve insistir em oração por determinada situação, causa ou pessoa. Ele está falando do jeito como a gente trata a oração. Eu lembro de um amigo de infância, quando eu ia na casa dele e fazer uma refeição, ele sempre orava ou em alemão ou em português a mesma oração. Em alemão eu não sei,
mas em português eu decorei. Era a seguinte oração: Senhor Jesus, seja nosso convidado e tudo que nos dá seja abençoado. Amém. Sempre essa oração. E fazia em alemão também, e eu sabia que essa oração era a mesma. Uma vez em português, outra vez em alemão. Eu lembro também do meu menino, Daniel, né? Quando ele era pequeno, a Ana também, a minha menina mais nova, antes do almoço, antes de dormir, né, eles oravam assim: Papai do Céu, obrigado pelo tudo, amém. Essa era a oração deles, sempre a mesma oração. O que esses exemplos nos mostram? São exemplos de crianças, mas o que eles nos mostram? Eles são repetições vazias, repetições automáticas, né? São palavras ditas sem pensar, sem sentido, sem coração, sem vida. A gente simplesmente repete a mesma palavra e simplesmente fala aquilo. Agora deixa eu te falar, você sabe que nos diferencia você cristão, de um budista, de um muçulmano ou de um espírita? Sabe o que nos diferencia? 1 Reis capítulo 18, Elias está no Monte Carmelo e foi lançado um desafio entre ele e os profetas de Baal. E os profetas de Baal estão ali clamando ao seu Deus e se cortando e fazendo seus rituais, clamando para que fogo caia do céu e venha consumir os sacrifícios, e nada acontece. E Elias começa a zombar daqueles homens. Olha, quem sabe o Deus de vocês está dormindo, quem sabe ele está muito ocupado, né? Quem sabe tá meio complicado, não sei. E a Bíblia vai dizer assim, ó: mas ninguém os ouvia. Não houve resposta. Eles clamavam, clamavam, clamavam e não havia resposta. Ninguém ouvia aqueles homens. Mas quando Elias dobra os seus joelhos, quando Elias clama ao Senhor, quando Elias chama pelo Pai, Deus envia fogo do céu. Deus ouviu e respondeu. Essa é a diferença entre um filho de Deus e alguém que não conhece ao Senhor, não tem Ele como Pai. Existe um Deus nos céus que nos ouve. Enquanto muitas pessoas estão clamando a espíritos, talvez estátuas, talvez coisas mortas, sem vida, às vezes até demônios, você tem nas suas mãos a ferramenta de poder clamar ao Pai do céu, o Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso. Ele para tudo para te ouvir. Ele tem prazer na oração dos seus filhos. Ele nos criou para que nós o buscássemos. Mas muitas vezes nós tratamos a oração como esse peso e não há alegria. Não há esse sentido de relacionamento com Deus na nossa vida de oração. Quando a gente entende que temos um Pai que nos ouve, que fala conosco através da palavra, a nossa oração ela se torna um momento de alegria e de prazer. Não aquele momento de fardo, muitas vezes, como é interpretado na igreja. Deus sabe das nossas necessidades, Deus responde à nossa oração. Existe um Pai no céu que te ouve, que me ouve. Ele sabe tudo o que acontece. Então é por isso que você vai buscar Ele. Porque o Papai do céu está disposto a inclinar os seus ouvidos. E não apenas disposto, mas Ele tem prazer na oração dos seus santos, dos seus filhos. Oração é o lugar secreto. Oração é relacionamento com Deus. Então eu te convido, busque mais ao Senhor, agradeça a Ele em oração, confesse a Deus os teus pecados em oração, interceda pelo teu país, interceda pela sua igreja, pela sua família, por pessoas que precisam. Mas viva momentos de alegria com Deus. No teu momento de oração, contemple a bondade do Senhor, as maravilhas que Deus faz. Adore a Ele. O seu Papai do céu, Ele quer um relacionamento pessoal, é contigo. Um relacionamento pessoal contigo. E ao final desta mensagem eu te convido a tomar um propósito. Toda a palavra de Deus, ela precisa mover o nosso coração para algum lugar. Se eu fico estático e não tomo decisões, a minha vida não muda, eu não glorifico a Deus. E eu quero te convidar a tomar uma decisão de buscar mais ao Senhor, em tempo de qualidade, em relacionamento, no lugar secreto. Eu não sei como anda a tua vida de oração. Eu não sei quanto tempo você tem passado nesse lugar secreto com o Pai,
né, em oração, na palavra, mas eu te convido a clamar ao Senhor que te ajude, que te leve pelo caminho de um relacionamento com Ele, um caminho de busca, um caminho de oração, um caminho não de um lugar secreto vazio e esvaziado, mas um caminho onde você vai se enchendo de Deus, porque o lugar secreto é cheio, ele é pleno, você está lá e o Pai está lá te esperando. Eu termino essa mensagem com o Salmo 37:4. Lá diz o seguinte: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. A gente interpreta esse salmo de forma errada. A gente acha que se fizer algumas fórmulas mágicas no Senhor, Ele vai fazer tudo o que a gente quer. A chave desse texto é a seguinte: quando você tem prazer em Deus, deleitar-se no Senhor, Ele vai atender o desejo do teu coração. Sabe por quê? Porque quando o Senhor for o prazer da tua alma, da tua vida e da minha vida, a nossa vontade já não vai ser mais apenas a nossa vontade. Nós vamos desejar aquilo que Deus quer na nossa vida. E quando tivermos prazer em alegria em buscar ao Senhor, e a nossa vontade for fazer a vontade do Senhor para nós, Ele vai cumprir essa vontade, porque é o que Ele quer. Que a sua vida seja uma vida de busca a esse Senhor, ao Papai do céu. Que Deus te abençoe ricamente. Deixa eu orar com você. Pai, inflama nossos corações a te buscar. Inflama os nossos corações a ter um desejo, uma alegria no lugar secreto, um prazer em te buscar, Senhor. Retira de nós, muitas vezes, aquele sentido de peso da oração, ou mesmo tratar a oração como apenas uma lista de pedidos, e coloca no nosso coração o prazer de te buscar, a alegria de passar um tempo contigo. Permita que eu, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, possamos ter um lugar secreto, repleto, cheio da Tua presença. Em nome de Jesus nos capacita. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.